Bom, vamos lá, gente. A Celecom, ela é uma banca meio que decoreba. Então, ela vai cobrar ícones para vocês. Então, é importante saber esses comandos aqui. Primeiro, esse bendito aqui, ó, esse pezinho invertido, se chama mostrar caracteres não imprimíveis, tá? Isso. Então, o que seria? Marcas de parágrafo, quebras de linha, espaçamentos duplicados. Então, esse pezinho é mostrar caracteres não imprimíveis, tudo bem? Nem preciso falar que é aquilo que não sai na impressão. Esse AZ com essa setinha aqui, classificar e filtrar, tá? E aí, ele pode ser tanto da ordem crescente quanto da ordem decrescente. Esse outro aqui, ó, A maiúsculo e A minúsculo, é chamado de maiúsculos e minúsculos. E também está caindo no concurso o atalho dele, que é Shift F3, mas eu vou ter um slide só para atalhos, tá? Então, esse A maiúsculo e esse A minúsculo é utilizado para quando? Você está aprendendo a digitar, então está catando milho ainda, não está olhando para o teclado ainda, né? Ou não está olhando para o monitor, tá? Assim. Quando você levanta o olhar e vê que está tudo em caixa alta, você não vai ter que digitar todo o texto. Você aperta Ctrl T, que é um atalho que seleciona todo o texto, e aperta maiúsculos e minúsculos. E aí vai ter três opções: tudo em maiúsculo, tudo em minúsculo ou somente iniciando a letra com maiúsculo, tá? Seta para o alto, seta para baixo, seguido de um texto. Espaçamento entre linhas, tá? Tem pessoas que diferenciam recuo de parágrafo. Gente, se você olhar a seta, ela vai indicar se está para cima e para baixo, entre linhas. Se tiver assim, aumento. Se tiver assim, do recuo do parágrafo, tá? Então, tudo que for dessa forma aqui é meio que da indução. Esse aqui? Tá aqui, ó. E o parágrafo tá aqui, ó, tá vendo? Tá bom? Bom, esse aqui é um outro que sempre cai em concurso público, pincel de formatação. O pincel de formatação, ele replica a configuração. O que você precisa entender? As pessoas imaginam que ele é uma vassoura, ele vai apagar todos os dados. Ele não vai fazer essa limpeza, ele vai retirar a formatação e replicar outra formatação. Então, só para vocês entenderem na prática, aqui está João, tamanho 16, na cor vermelha, tá? E aqui está João, na cor preta, tamanho 11. Quando eu seleciono o João 16, aperto o pincel de formatação e clico no João 11, o que vai acontecer? Vai se transformar também em João, tamanho 16. Então, o que eu fiz? Eu alterei o conteúdo? Não. Eu apaguei o conteúdo? Não. Eu só repliquei as configurações. Tudo bem? Só para ver se vocês estão antenados, eu vou fazer uma pergunta e vocês vão falar se é verdadeiro ou falso, tá? A fonte Arial tamanho 12 é a fonte padrão do Microsoft Word. Verdadeiro ou falso? Todo mundo concorda que é falso? Sim. Arial tamanho 12 é padrão da ABNT. O que é a ABNT? Associação Brasileira de Normas Técnicas. O Word é brasileiro? Não, tá? A fonte padrão, para quem não conhece, é Calibre tamanho 11. Tá? Lembrando que o alinhamento é à esquerda e a da ABNT sempre é justificada. Da mesma forma que inicia, da mesma forma que termina. Aqui eu tenho o pincel de formatação e aqui eu tenho limpar toda a formatação. Para que serve limpar toda a formatação? Você copiou um texto da web, da internet. Quando vem para o seu documento Word, não vem com um monte de formatação errada? E aí o que você faz? Você vai tirar um por um? Não, você aperta Ctrl T e seleciona esse botãozinho mágico aqui, ó, que é o seguido do A maiúsculo com A minúsculo com a borrachinha. Ele vai retirar toda e qualquer configuração que exista. Então, logicamente, quando eu clico nesse botão, o texto vai ficar nessa configuração, calibre tamanho 11. Tudo bem? Bom, ABC com risco no meio. Isso aqui é chamado de taxado. Tá? Para que serve o taxado? O taxado nada mais é, gente, do que você... Por exemplo, alguém já fez TCC? Quando o professor vai corrigir, ele coloca lá uma palavra com risco no meio. O que significa? Que aquela palavra está errada. Agora eu não me lembro se, seguindo a parte de redação oficial,
Se você errou uma palavra, por exemplo, você pode fazer um risco no meio. Acho que uma eles consideram, né? Mais que isso, não. Então, o taxado é para correção. A pessoa bate o olho e vê que aquilo está errado. Tudo bem? E por incrível que pareça, eu não tinha nem combinado com a colega. Ela trouxe uma questão que tem isso aqui, ó. Foi o último processo seletivo da Selecom, tá? Quando você tem um xizinho com o 2, e aí dica, se tá com o número para baixo, tá indo para o subsolo, então é subscrito. Se tá com o número acima, ele tá sobre, então sobrescrito. Para que serve isso? Tem pessoas que gostam de fazer academia no Word. Então tá escrito H2O. Isso aqui é uma composição química. Aí o que ele faz? Ele digita o H e vai malhando. Espaço, 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 espaço. Chega aqui, dá o 2, depois ele volta o O aqui. Tá? Você não precisa fazer isso não. Você seleciona o número 2 e aperta isso aqui, ó. Subscrito. Ah, eu tenho que fazer potência. 2 elevado ao cubo. Eu faço isso. 2 e 3, seleciono 3 e clico sobrescrito. E vai ficar como? Dessa forma. Tudo bem? Então, subscrito, o texto fica abaixo do texto. Sobrescrito, o texto fica acima. Tudo bem? E aí a gente vai começar a sessão que vocês amam de paixão, né? Calma, respira, tá? Esse material tá no portal, tá? Eu já até conversei com o João, ele falou que tá lá. Bom, primeiro, gente, esses são os atalhos que você não pode errar em hipótese alguma, que são atalhos do básico, do básico, do básico, do básico, tá bom? Primeiro atalho, Ctrl S para salvar o documento, verdadeiro ou falso? Graças a Deus, tá? Sublinhar, Ctrl B. O Ctrl S é para sublinhar. Então, primeira coisa, primeira pegadinha de concurso público, Ctrl B é para fazer backup. O que é backup? Cópia de segurança. Então, Ctrl B é que permite salvar. Tá? Não marque Ctrl S como salvar. Ctrl S é sublinhar. Tá? Outra coisa, desfazer. Tem pessoas que fazem várias cagadas na vida e pensam que vai fazer Ctrl Z vai desfazer, né? Então você vai imaginar isso na sua vida também no Word. Preste atenção. João, apliquei negrito, apliquei cor vermelha e coloquei tamanho 16. Apertei Ctrl Z. Quando eu apertei Ctrl Z, ele ficou com a seguinte configuração. João, calibre, tamanho 11. Verdadeiro ou falso? Falso. Porque se eu apertei Ctrl Z, eu desfaço a última alteração. Então, não existe o Ctrl Z na vida da gente para desfazer todas as cagadas que a gente fez. Você vai desfazer a última. Então, se eu aperto outro Ctrl Z, retiro a cor vermelha. E se eu aperto 3 Ctrl Z, aí sim que ele vai ficar na configuração padrão, que seria calibre, tamanho 11 e na cor preta. Tudo bem? Bom, esses aqui eu acho que todo mundo já utiliza, né? Ctrl R, refazer, Ctrl X, copiar, Ctrl X, recortar. A título de curiosidade, qual a diferença entre Ctrl C e Ctrl X? Isso, mover. Perceba, ele pode perguntar qual que é a função do recortar. E muitas pessoas ficam lá, Ctrl X, recorta. Mas o que ele faz? Ah, ele recorta. E o que é recortar? Ah, professor, não sei. Então é interessante saber o conceito. Recortar é mover, transferir, tá? Ctrl V é colar e Ctrl P é imprimir. Agora a gente vai começar os mais intermediários, tá? Ctrl N é negrito, Ctrl I é itálico, Ctrl S é sublinhado, tá? Ctrl J é justificar. Eu peguei a questão da prova da Selecom para cargo superior, ele pegou para centralizar. Ctrl E, tá? Ctrl E para centralizar, beleza? Então Ctrl J justifica e Ctrl E centraliza. Ctrl L é localizar. Agora, se ele coloca no texto, eu quero localizar e substituir uma palavra. O Ctrl L não te permite fazer isso. Aí tem que ser Ctrl U. Tá? Tranquilo? É só lembrar, o Ctrl S já foi utilizado para sublinhar. Então, próxima palavra. Por isso que é Ctrl U. Ctrl T, selecionar texto. Tá com dúvida? Coloca T de text. Ctrl E para selecionar pastas e arquivos. Não, ele vai abrir um documento novo. Aqui, ó. Eu já até trouxe para você, ó. Ele vai abrir um documento novo.
Você vai testar lá. Vamos testar aqui já. Ué, não tem o Word instalado? Windows P. Aqui, ó. Ctrl T, seleciona todo o texto. Ctrl A, abre o documento. Ctrl E. Tá bom. Single Documento 1 Editing. Narrator settings window. Exiting narrator. Tchau. O Ctrl S, ele vai salvar o documento. Ele vai colocar sublinhado lá, ó. Sublinhou. Tanto é que ficou marcado aqui, ó. Para salvar, Ctrl B. Seu computador, você tá usando um Word mesmo? Eu sempre usei isso na minha vida. Então assim, mas considera que você faz na sua casa. Considera aqui, senão vai reprovar na hora da prova lá, pelo amor de Deus. Deixa eu duplicar aqui. Windows P. Escape. Narrator setting. Exiting narrator. Tá bom, tchau. Pronto. Então vamos... Ah, passou, né? Desculpa. Aqui. Então, Ctrl S é sublinhar. Ctrl B é para salvar. Ctrl T, anota aí. T de texto. Se você quiser anotar como macete, o Ctrl A ele vai selecionar tudo. Tudo que? Pastas e arquivos, imagens e vídeos. Ele é utilizado no Windows Explorer. No Word, quando você trabalha com texto, é Ctrl T. Tá? Bom, e esses aqui são os que vão fazer diferença na sua vida. Tá? Bom, Shift F3 já caiu no concurso da Selecom, tá? Shift F3 é para colocar maiúsculos e minúsculos. Vocês se lembram desse botão que eu falei para vocês anteriormente? Esse cidadão aqui, ó. Então, por padrão, ele fica maiúsculo, depois minúsculo, e depois iniciando com a letra maiúscula, tá? F5, eu estava até conversando com a colega aqui. F5 não é para navegar na internet, pelo amor de Deus, porque a gente está tão vidrado do F5 para carregar a página. O F5 ele permite navegar, mas vai navegar no seu texto. Você pode procurar por citação, por capítulo, pesquisar um índice, tudo através do F5. Então, você navega como se fosse no texto. Isso. Só que aí você não vai navegar de forma por texto, vai navegar por, digamos assim, estruturas de tópicos, tá? Por páginas, por capítulos e assim por diante. F7 também já caiu na Selecom. Verificação de ortografia e gramática. A título de curiosidade, ela te dá 3 opções, né? Primeiro, ele vai te dar uma sugestão. Segundo, ele vai pedir para adicionar o dicionário. Então, vamos supor, meu nome é vamos botar João Kleber, vamos colocar J-H-O-H-A-A-O. Um nome completamente diferente. Então, mas a minha mãe colocou esse nome, então tem que considerar como se aquele nome fosse correto. Então você não pode ignorar, você tem que adicionar ao dicionário. Porque a próxima vez que encontrar essa nomenclatura, ele não vai identificar como erro, tá? E se for ignorar, o próprio nome já fala, vai ignorar e depois vai aparecer erro de novo. Outra coisa, existem 2 tipos de erro no Word. Erro de ortografia e erro gramatical. O erro de ortografia, que é a escrita, fica em vermelho. O erro gramatical fica em azul, tá? Bom, Ctrl A não é para selecionar tudo, pelo amor de Deus, é para abrir um documento. O Ctrl N já não foi utilizado? Sim ou não?
Dica de concurso. Se o N já foi utilizado e eu quero abrir um novo documento, qual que é a segunda letra? O O. Ctrl O para abrir um novo documento. Então, você pode utilizar tanto no Ctrl O quanto no substituir. Ah, o Ctrl S já foi utilizado. Próxima letra, o U. Legal, né? Bom, Ctrl K, outro que já caiu no concurso da Selecom. Ele é hiperlink. Todo mundo sabe o que é hiperlink? Por exemplo, você tem aquele documento lá, tem uma tabela que ele tirou os dados. Normalmente, para trazer credibilidade, a gente coloca, ó, consulte o link abaixo ou a fonte abaixo. Aí você clica e vai abrir uma página na internet. E isso é chamado de hiperlink. Tá? Então, para você configurar ele, Ctrl K. Outra coisa importante. Eu estou digitando, aí eu visualizei que eu esqueci de colocar algo na letra. Tem gente que fica malhando o dedo, seta, ou pega o cursor e vai até no início da linha. Você pode apertar a tecla Home. Ele vai para o início da linha. Se eu quero para o final, End. E aí, também já caiu no concurso da Selecom, perguntando o seguinte. Você já sabe o que é quebra de página? Por exemplo, você faz a introdução. A introdução normalmente é 10 linhas. Aí tem que pular para a próxima página, né? O que você faz? Enter, Enter, Enter? Não precisa fazer isso. Aperta Ctrl Enter. Ele já vai para a próxima página. Se eu quero ir para o final da linha, Ctrl Home, ou para o início da página, Ctrl Home. Se eu quero ir para o final da página, Ctrl End. É só colocar o Ctrl na frente. Tá? E se eu quero para a próxima página, Ctrl mais Enter. Então, normalmente, os atalhos praticamente é Ctrl, tá? Oi. Muito bem. Por exemplo, edital não tem anexo? Sim ou não? Então, ele pode colocar o seguinte, ó, cargo técnico da prefeitura. Aí, coloca um hiperlink lá, consulte o número de vagas. O cara clica no hiperlink, ele pode navegar no próprio texto. Então, ele pode ir lá na tabela anexo, que fica na última página. Pode também, muito bem sua colocação. E também eu posso abrir um documento que esteja dentro do meu computador. Tá? Então, é que por padrão, o hiperlink ele vai redirecionar para uma página. Mas eu posso configurar para navegar dentro do texto, o cara clicar e ir para uma página específica, ou ele clicar e abrir um documento do Word, ou um documento que seja vinculado ao computador. Tá bom? Tranquilo? Então, pegadinha de concurso público. Qual a diferença entre o Ctrl S e o Ctrl A? Ctrl S é para salvar? Qual é o atalho para salvar? Ctrl B. Por que é B? Qual a diferença entre o Ctrl T e o Ctrl A? Ctrl T e Ctrl A. T de tatu. E o outro abre, né? A outra coisa que é muito importante, as pessoas marcam, assim, induzidas ao erro. No PDF, é Ctrl F, tá? Mas no Word é Ctrl L, para localizar. Tem pessoas que colocam lá que Ctrl F é para pesquisar no Word. E aí, fiquem atentos. O Ctrl F é no PDF, o Ctrl L é no Word. Não. Só em PDF. Navegador Ctrl F. Mas no Word é Ctrl L, tá? Vamos lá. Inserir. É uma nova guia, tá, gente? Anota a palavra-chave aí. Agregar valor. Todo mundo sabe o que é agregar valor? Sim ou não? Se eu perguntasse para você, qual que é a função de um carro? Qual que é a função de um carro? Locomoção. É função do carro ter som? Em Cuiabá até que ar-condicionado é obrigatório, né? Mas direção elétrica? Não. São agregar valor. E isso, de certa forma, não é agregar valor? Sim ou não? Então, o editor de texto ele vai trabalhar com o quê? Com texto. Mas se eu tenho imagens, se eu tenho tabelas, se eu tenho vídeos, se eu tenho formas, isso não vai agregar valor? Então, tudo que não faz parte do texto, você encontra onde? Na guia inserir. Por quê? Porque ela agrega valor. E aí, por exemplo, tabela, imagens, isso aqui é um Word 2013, tá? Lembra a diferença? Ó? Esse aqui eu vou procurar localmente, aqui eu vou procurar na web. E aí tem formas, gráficos, e tem uma coisa que é interessante, está caindo no concurso agora. Instantâneo. Já vou falar de instantâneo?
Instantâneo ele é um recurso utilizado para a gente tirar print screen. É para utilizado para criar manuais de sistemas, manuais de procedimentos. Então o instantâneo ele vai tirando um print da tela do seu computador. Então você vai mostrando lá, faça isso, faça aquilo. Então ele vai tirando um print screen e você que monta o manual. Tudo bem? Outra coisa, o hiperlink também está aqui, né? Que é o que vai redirecionar para uma página. Outra coisa que já caiu na Selecom. Se eu quero inserir um cabeçalho, um rodapé, normalmente o cabeçalho é o nome da empresa ou o título do departamento e o rodapé é o endereço, o contato. Você vai na guia inserir. E número de página também. Assim como o outro que está caindo é a letra capitular. Já ouviu falar de letra capitular? Letra capitular é colocada em revistas. Então, a primeira letra do capítulo ela é imensa, ocupa quase metade do parágrafo. Então, imagina assim, ó, tem 4, 5 linhas, desse jeito. Então, a história da computação. Então, ele coloca gigantesco para chamar a atenção. Isso é chamado de letra capitular. Tá tudo bem? Tranquilo? Ah, uma coisa que caiu no processo que você me trouxe, acho que foi nesse processo que caiu. O 2010 ele tem acesso à internet? Não. 2013. No 2013 tem um botãozinho chamado de Clip Art. O Clip Art, eles são imagens do próprio Word, tá? Então é como se fosse um banco de dados do próprio Word. No 2013 e 2016 ele tem imagens online. Por quê? Você faz uma pesquisa direta na internet. Instantâneo ele tira print screen. Print screen é foto. Por exemplo, quando você vai pegar lá e fala assim, ó, tá falando mal da inimiga aqui, ó. O que você faz? Você tira um print e manda, né? Aí você aprendeu. Você tá tirando um instantâneo. Tá bom? Tranquilo, conseguiu entender? Perfeito. Layout de página. Anotem a palavra-chave, gente. Estrutura. 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 Então, como que eu posso identificar na prova que ele está falando da layout de página? Vejam só. Ele vai falar o seguinte, ó, eu preciso alterar o tamanho do papel. Ou preciso alterar a orientação do papel. E tem duas orientações e essas orientações caem no seu concurso, ou pode vir a cair. Nós temos a orientação retrato, que é na posição vertical. E nós temos a paisagem, que é na orientação horizontal. Tudo bem? Aí ele fala, eu quero colocar bordas, eu quero colocar fundo, que é o logotipo da prefeitura, por exemplo. Então, tudo que não faz parte do texto, mas altera a estrutura do documento, você encontra aqui em layout de página. Esqueci, também em layout de página tem a quebra de seção. O que é quebra de seção? Alguém já fez monografia? TCC? Não, TCC tem sumário? Tem, né? Tem. A pior parte que tem de fazer um trabalho é desvincular a página da sobrecapa com a página da introdução. Porque a capa e a sobrecapa não pode ter número da página. Só pode ter número de página após a introdução. Aí o que a gente precisa fazer? Quebrar a seção. O que é quebrar a seção? Dividir o documento como se fosse em duas formatações. Então, a partir do momento vai ser um tipo de configuração e a partir de outra página vai ser outro tipo de configuração. Inclusive, já caiu no concurso, nós não da Selecom, mas acho que foi da BFC, que também vai fazer o concurso para nível superior. Ele falou o seguinte, ó, é possível ter um documento com duas orientações diferentes? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Orientações é um retrato e outro paisagem. Desde que tem uma quebra de seção. Se tiver uma quebra de seção, você pode colocar. Isso é muito utilizado em editais, porque o edital vem em imagem, alguma coisa, ele fica deformado se ficar na posição retrato. Então ele coloca na posição paisagem. Tudo bem? Referências. Referências, coloca a palavra-chave aí, consulta. Cachorrinho? É, que tinha que dançar assim em 2010.
Ah, é o ajuda. Não tem. Agora é um tipo uma inteligência artificial. Helping. Deu até nome pro cachorrinho, né? Hoje aperta. Ah, hoje a tecla é F1. Aí você pesquisa, vai ter. Hoje vai ter uma pesquisa, você vai ter a gestão do conhecimento lá. Bom, referências, a palavra-chave é consulta. Por que ela é consulta? Você consegue pesquisar da onde você tirou o seu trabalho. Então, logicamente que você vai ter as referências, o sumário, que é uma localização, né? Você pode colocar notas de rodapé, que seria o quê? Ah, eu tenho uma nomenclatura estrangeira. Então, lá embaixo eu coloco a definição daquela nomenclatura estrangeira. Tudo bem? Revisão. Palavra-chave, correção, tá? Não. Mas a correspondência não cai na Selecom. Mas correspondência é só mala direta que cobra. Quem quiser anotar aí. Correspondência, se cair, que não é o caso, é mala direta. Todo mundo sabe o que é mala direta? Mala direta, por exemplo, você cria um cartaz ou um banner que vai ser enviado para todas as pessoas e é padrão. Então aí você cadastra um nome das pessoas e manda imprimir. Então ele vai sair o documento com o nome da pessoa específico. É utilizado para fazer convites de festa, convites de cerimônias, felicitações de ano novo, de Feliz Natal. Isso é chamado de mala direta. Tá? Isso fica aqui na correspondências. Revisão. Palavra-chave. Correção. Caem duas coisas muito importantes sobre revisão, tá? Primeiro, o atalho, praticamente, a Selecom, todo concurso cobra do atalho de correção, F7, tá? Não vai me confundir com o F5, tá? O F5 é para navegar no texto. Aqui eu vou fazer a correção. Lembrando que a correção vai aparecer uma caixa que vai ter três opções: sugestões, adicionar ou ignorar. Lembrando que se tiver em azul é erro de gramatical, se tiver em vermelho você teve um erro de ortografia, de escrita. E aí, lembra que eu falei para vocês que no 2013 tem um recurso web? Por exemplo, quando eu fiz a minha monografia, eu tinha que ir no meu orientador. Então, toda vez eu tinha que me deslocar da faculdade ou do emprego, ir lá no meu orientador e mostrar o meu trabalho para ele. Hoje não precisa mais. Por exemplo, eu sou professor orientador de TCC. Eu pego e falo assim, ó, você já fez a correção? Já. Então, deixa eu olhar aqui. Eu abro o Word e vejo o documento dele do meu computador. É possível fazer isso? Sim, porque hoje ele armazena na nuvem. Então, você vê o documento do seu orientando, por exemplo, de qualquer lugar do mundo, desde que você tenha acesso à internet. E aí a gente conversa através de comentários. Vai aparecer do lado direito aqui um monte de comentário. Olha, tá errado isso, faça aquilo. E se você configurar, eu posso identificar um erro, que é colocar em taxado, né, que a gente já viu o que é taxado, e posso também alterar. Tudo bem? Uma pegadinha que caiu recentemente sobre a questão de controle de alterações, ele falou o seguinte: eu compartilhei com 4 pessoas. Cada pessoa vai ter uma cópia diferente do arquivo? Verdadeiro ou falso? Falso. Vai ser o mesmo documento. Então, se nós estamos divididos em 5 pessoas, eu e mais 4, se uma pessoa do outro lado lá alterar, vai alterar para mim aqui. Se eu alterar aqui, vai aparecer para outro cara lá. Então, ele é compartilhado, ele é um documento só. Exato, é porque ele não está armazenado no meu computador, ele está armazenado na nuvem. Então, a pessoa tem a ideia que eu estou mexendo, então altera. Por isso que a gente trabalha com comentário, para falar, ó, alterei a linha 1 porque estava assim, assim, assado. Tudo bem? Exibição. A exibição pode cair duas coisas no teu concurso. O tipo de exibição e isso aqui, ó, régua. Tá? O que é a régua? A régua ela é utilizada para você identificar se você está seguindo as normas da BNT. Por exemplo, a BNT exige lá 3322, né? Aqui, ó. Exibição, régua. Se eu desmarcar essa flagzinha aqui, ó, o que acontece? Some essa orientação. E aí você, por exemplo, aqui eu estou seguindo a norma da BNT, ó. 3 superior, 3 na esquerda, se não me engano, e 2 na direita, 2 inferior. Eu acho que é isso, eu não me lembro mais, não. Então aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu estou seguindo a norma, ó, 3 centímetros. Então você consegue visualizar, tá? Fora essa parte da régua, ele pode cobrar também os tipos
de exibição, que é uma sacanagem, mas aí eu desenvolvi um macete para facilitar a tua vida, tá? Do que? Exibição? Visualização. Bom, ele pode cobrar os ícones e perguntar que tipo de exibição está sendo apresentado, tá? Primeiro, toda vez que tiver essa borda dourada aqui, meio que significa que está seleção ou selecionado. Primeiro, você está vendo que o texto está justificado? Que as margens estão bonitas? Então ele está pronto para quê? Então, vocês tiraram 10, layout de impressão. Viu que fácil? Então, layout de impressão. Beleza? Isso aqui parece o quê? Livro. E o que você faz com o livro? Leitura. Tirou 10. Tá? Tudo que tem um globo significa o quê? Web. Layout da web. Isso aqui não parece uma apresentação de PowerPoint? Não parece marcadores de numeração? E marcadores de numeração não são estruturas de tópicos? Estruturas de tópicos. E tem pessoas que confundem esse com esse. Isso aqui está pronto para imprimir? Não, significa que ele é o quê? Tirou 10. Rascunho. Viu? Silicon vai dificultar a sua vida, eu vim facilitar. Então, percebam, se está pronto para imprimir, layout de impressão. Se tem um livro, eu vou ler, modo leitura. Se tem um globo, estrutura da web. Se está aparecendo que é tópicos, estrutura de tópicos. E se não tem a margem definida, né, as bordas, significa que ele não está pronto. Então, logicamente, que ele é um rascunho. Desculpa. Esse aqui é o zoom. É o zoom. Vamos começar agora a responder questões, gente. Esse aqui foi do processo seletivo do ano passado, do cargo de vocês. E aí, gente? Precisou ler a pergunta? Tá vendo? Sem sofrer. Hoje não. Não, Excel tem que ser uma aula só dedicada. Mas no aulão dá pra você fazer, né? No Excel? Assim, bem rápido, que nenhuma vez você fez o aulão no Excel, foi bem... O que caiu no hospital que você falou. Aí tem que pagar um pão de queijo pra mim, então. O aulão inteiro super rápido, caiu. É difícil o Excel. O Excel, assim, no aulão, eu vou ministrar o aulão aqui, né? Mas tem que ter uma base. Porque eu falo muito rápido e às vezes as pessoas confundem. Eu não posso ficar tirando detalhe. Aí, esse dia 14, né? Minha aula? Não. Não. Tô falando no aulão. Acho que é um... Qual que é o atalho? Inclusive, a colega trouxe, nesse processo teve essa mesma pergunta, não teve? Só que eu dei uma olhada, todo o concurso de informática cai o F7. Todo o concurso da Silicon. Saúde. Cadê o nosso amigo do Ctrl S? Tá vendo que eu tô salvando sua vida? Na prova, certeza, ele ia eliminar tudo que era diferente de Ctrl S. Não ia fazer isso? Qual que é a resposta? Ó, eu consigo responder essa questão... Não, dá pra responder sem ler. Mas assim... Sem ler que eu falo a pergunta, né? Tá. Primeiro, que aqui FI não existe, né, gente? Já dá pra eliminar de cara aqui, né? Não existe isso aqui. Tá? Então ficou duas alternativas. E ele não falou que era para salvar, então os dois tem aqui. Só que aqui ele fala para pular na página, né? Para o início do texto por meio da execução de um atalho. Então se é no início da página, Ctrl Home. Se fosse na linha, só o Home. Tá? Não tem Alt Home. Por que vocês marcaram B? Isso que eu pergunto. Quem marcou B? Por que marcou B?
Eu escutei B. Eu escutei falando B. Ou é D de Deus, vocês falaram? Pra nada. Não funciona. Não, aí você vai me ferrar. Na área negativa. Que, por exemplo, para gerar a bolinha lá do Vossa Senhoria lá, é Alt Grill. Que é um Alt GRR, alguma coisa. E essa aqui valendo 500 posições. Essa aqui, quem acertar, tá de parabéns. É, pode ser. Tirando pra quem já foi meu aluno, não pode responder essa não. Instantânea print screen. Saindo fumaça. Vamos lá, qual o gabarito? D de Deus? O pessoal do fundão tá todo mundo quietinho aí. Qual que é a resposta? Tá, mas qual que é o gabarito? C de Cristo. Vou ajudar vocês. C de Cristo ou D de Deus? Viu? Muito bem, não perderam a fé e acertaram. Presta atenção. Essa aqui, a 1, você já tem que eliminar de cara, né? Não é HTML, é doc ou docx. Então, tchau, tchau. Bom, o arquivo está protegido por uma senha de gravação? Sim, porque o print screen que ele faz? Ele não dá print? Se ele não dá print, ele não vai alterar o conteúdo? Então tá correto. E aí você já pode eliminar aqui. Aqui, ó, o arquivo pode estar protegido por uma senha de gravação, porque ele está bloqueado. Porque se eu colocar bloqueio de alteração, ele não pode fazer instantâneo. Porque o instantâneo, o que ele faz? Ele dá um print e já automaticamente joga a tela do que foi escaneada do computador dentro do documento. Então ele está alterando o documento. Então está correto. Então aqui a gente já pode eliminar o que? Alternativa E. Então é a C ou a D. O arquivo ter sido aberto no modo somente leitura? Sim. Por padrão, gente, hoje todo documento Word ele é somente leitura. Para você alterar ele, está escrito lá, habilitar conteúdo. Então tá certo. Verdadeiro. Gente, interpretação de texto. Tá? Isso foi uma sacanagem, mas a gente tem que ficar atento, né? Em 97 você tirava print screen do seu celular? Sim ou não? Então você acha que o Word 97 tem esse recurso instantâneo? Então o gabarito está o quê? Certo. Então a alternativa D de Deus, tá? Na verdade ele podia ter colocado até HTML aí, mas não existe, inventou. Doc sim, se tivesse docx também, tá? Pronto, acabamos. PowerPoint, tá? O PowerPoint ele é um aplicativo que permite a apresentação. Se vocês estão visualizando a minha aula agora, graças ao PowerPoint. O PowerPoint ele é um software proprietário, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Nós temos o seu concorrente, tá? Se cobrar sobre o seu concorrente, é o LibreOffice Impress, que assim como o Writer, ele é um software livre, tá? A extensão do PowerPoint, por padrão, é PPTX. Mas lembrando, se ele estiver utilizando a versão de 97 a 2003, que é a anterior de 2010, ele tira o X no meio. Então ficaria o quê? PPT. Por exemplo, quando eu mando o meu arquivo de aula para eu esqueci o nome, para o João, eu mando numa extensão que ele não pode alterar a minha apresentação. Para quem não sabe, você pode fazer isso no PowerPoint. Então existem dois tipos de arquivos que você pode gerar no PowerPoint. E aí, para você entender bem, qual a diferença de um arquivo no Word e no arquivo em PDF? No arquivo Word, você vê o conteúdo e você altera o conteúdo. No arquivo em PDF, você pode só visualizar. Então, olha a dica que eu vou dar para vocês. Mais uma dica aí, valendo um pão de queijo. PPTX. O que eu posso fazer? Tudo.
PPSX, o que eu posso fazer? Somente leitura. E tirou 10 no concurso. Beleza? Então, o arquivo PPTX é o arquivo de apresentação que você pode ver a apresentação e você pode alterar o conteúdo da apresentação. O PPSX é um arquivo de apresentação, só que você só pode ver, você não pode alterar. Cai no concurso a palavra também de autoapresentação, salvo engano, caiu no FCC. Tá? Então, o que seria um arquivo de autoapresentação? Só pode ser visualizado, não pode ser alterado. Tudo bem? Se você teve dificuldade de compreender isso, coloca aí o Word PDF, que aí também vai ser a mesma nomenclatura. Eu posso ver e escrever, alterar, e ali eu só posso visualizar a apresentação. Tá? Nós iremos agora abordar sobre atalhos. E a Selecom, como deve ser de praxe, né, para conhecimento de vocês, é campeã nessas pegadinhas. Primeiro, para quê? Desculpa a pergunta. Isso. S no meio, somente leitura. T no meio, total. Tudo bem? Bom, atalho. Bom, gente, quando você vai iniciar uma apresentação, o atalho que inicia do primeiro slide é F5. F5. Oi. Não. Ele fica salvo, mas como se fosse um... Na verdade, o PDF é só uma modo de você entender. Por exemplo, ele vai ser uma apresentação normal. Mas se eu clicar na apresentação e tentar alterar o nome do cabeçalho, ele não deixa. Ele bloqueia, ele fala assim, ó, esse arquivo é somente de apresentação. Então ele não permite alterar o conteúdo. Mas ele vai ser uma apresentação de PowerPoint normal. Só que ele não pode visualizar o conteúdo. Ou, desculpa, alterar o conteúdo. Tudo bem? Bom, gente, para você visualizar, ou para você iniciar a apresentação, é F5. Para sair, ESC. Tá? Então, eu vou sair aqui, ESC. Bom, se eu apertar F5, por exemplo, ele vai iniciar a apresentação do primeiro slide. Quer ver? Eu estou no slide 97. Tá? Ele iniciou no primeiro slide, certo? Vamos supor, pô, e agora para eu voltar? Vou ter que ficar no mouse, porque eu tenho 107 slides aqui, né? Nada. Você digita o slide e aperta Enter. 9, 7, Enter. Beleza? Então, quando você digita o número do slide mais o Enter, ele vai para a página que você quer. Aí, o que a colega falou? Coloca Shift F5. Sim, mas o Shift F5, ele permite abrir o slide atual. Então, você vai apertar aqui Shift F5, é como se fosse isso aqui, ó. Ele vai abrir do atual. Por exemplo, o aluno não entendeu a parte lá do inserir, está na página 10. Não, eu vou voltar aqui rapidinho para você. Tem gente que fica aqui, ó. Pelo amor de Deus, né, gente? 10, Enter. Beleza? Oi? Aí também você me quebra, né? Aí é mãe de Ná, né? 9, 7, Enter. Não. Mas aí também você me quebra. Aí não tem como. Oi. Para voltar para a última, Shift F5. Shift mais F5, tá? Se eu não aperto Shift, ele vai do primeiro slide. Tudo bem? Tranquilo? Eu só quero ir para um slide específico. Digita o número do slide, mais a tecla Enter. Tudo bem? Tranquilo? Diga. Não, do PowerPoint não tem guia. Não. Não. No PowerPoint ele parte do princípio que poucas pessoas conhecem. O Word, sim, o Word ele vai ser chato pra caramba, porque o Word ele pode perguntar guia por guia. No PowerPoint ele pergunta 3 coisas só, tá? Ele pergunta sobre atalho, slide mestre, animação e transição e slide oculto. Só isso. Tá bom? Então vamos adiante. Aí, slide oculto.
O slide oculto, primeira coisa que você vai marcar. Esse aqui é transversal, né, gente? Esse risco no meio, né? Um risco bem assim é transversal, né? Toda vez que o slide tiver esse risco no meio, significa que ele é oculto. O que, que é oculto? Ele não é apresentado, tá? Por exemplo, aqui, esse é um recurso muito utilizado quando você tem duas telas, que é o caso meu agora. Então, eu dou uma olhada aqui, por exemplo, ele mostra, ó. Então, aqui fala assim, ó, é hora de dar tchau. Então, eu já vou enrolar vocês para dar tchau. Mas você nem está visualizando que tem esse slide lá dentro, porque ele está oculto. Tudo bem? Então, o slide oculto, você aperta F5, inicia a apresentação, ele não visualiza. Não aparece. Tudo bem? E como que eu sei que ele não vai apresentar? Porque ele vai ter um risco no número. Perfeito? Isso já caiu em concurso também. E lembrando, o slide oculto não ocupa espaço? Claro que ocupa, só que ele não fica visível. Perfeito. Oi? Presta atenção. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu salvar aqui. Senão ele não permite. Tá vendo esse slide? A apresentação de slide? Eu vou ocultar ele agora, tá? Lembrando, ó, o anterior era salvar como, tá? Era salvar como, depois vai para a apresentação de slide. Então vou dar um ESC aqui. Depois dele vem esse slide. Não, né? Era o outro, né? Então o que acontece? Ele está aqui, só que eu acabei de ocultar ele. Clica nele, vai em apresentação, tem um botão chamado ocultar slide. Tá bom? Aí eu vou tirar ele agora, ó. Aí agora eu voltei ele, ó. Tá aqui. Tá bom? Aonde que você vai? Aqui, ó. Ocultar slide. Ele vai ter um risco bem no número, ó. Como que você sabe que os slides estão ocultos? O 48 e o 49 estão ocultos. Ele não vai ser, ele pode existir aqui na classificação de miniaturas, mas ele não vai ser visualizado na apresentação, diferentemente do 50. Tudo bem? Tranquilo, gente? Tá, slide mestre, outro que pode cair no teu concurso público. Slide mestre é o que o Luiz manda para mim. Por exemplo, não só para mim, todo e qualquer professor da LAC tem que seguir essa formatação, essa padronização. Se não estiver seguindo isso aí, primeiro que o Luiz vai ficar pé da vida, e o nosso amigo lá, o Joãozinho, vai tomar uma comida de rabo. Por quê? Segue um padrão. Mas é o professor que cria esse padrão? Não. O padrão ele é criado e inserido dentro do slide mestre. O que é um slide mestre? Ele é um slide que ele vai delimitar o padrão a ser seguido. Você pode colocar plano de fundo, você pode colocar número de páginas, bordas, imagens, textos. Todo e qualquer slide, gente, vai ter a mesma coisa, a mesma informação. Tudo bem? Isso. Você pode criar também, entendeu? Mas aqui é lá que a gente recebe o slide mestre já. E aí o slide mestre é o seguinte, ó. Você criou o slide mestre, você coloca na apresentação. Se apertou o novo slide, ele já vai ser criado com a formatação. Você criou um novo slide com a nova formatação. Então não precisa você configurar slide por slide. Ele permite automatizar as configurações. Tudo bem? Por exemplo, tá vendo essa borda aqui, ó? Esse número de página, o símbolo da LAC. Se você perceber, todo slide não tem isso? Pergunta, quem é esse cara? Tirou 10 no concurso. Tudo bem? Oi? Beleza. Beleza, por exemplo, o fundão está conversando muito, tá? Vou chamar a atenção do fundão. Sabe o que eu faço? Desliguei o data show. Hackei, ó. Eu apertei um atalho. Sabe que atalho que eu apertei? A tecla ponto. Parece que desligou, não parece? Se apertar seta de novo. Tá? Dica. Ponto não começa com a letra P. Então não vai aparecer uma tela
tá. Beleza? Ponto. É uma... Aperta aqui. Tô falando sério aqui, ó. Ponto, ó. Parece que é pegadinha, né? Beleza? Tranquilo? Seta. Seta, espaço, tá? Qualquer tecla. Beleza? Bom, quem é o professor de matemática? É o Igor? É o Jefferson, tá? O Jefferson, por exemplo, se ele quer responder as questões no quadro, ele pode responder aqui. Mas, por exemplo, como é que ele vai responder isso aqui? É chato, né? Porque vai ficar no meio do texto, o aluno não vai perceber. Se ele não sabe disso, aí vocês pegam e falam para ele assim, ó, o professor João Cléber mandou você apertar a tecla C, tá? Fala que não é vírus, não. O que vai acontecer? Quando eu apertar a tecla C... Opa! Quando eu apertar a tecla C... Ué, gente. Será que o C tá com problema? Só falta o C, não tá funcionando. Não tá funcionando o C. Brincadeira. Não, mas o C... não tá funcionando. Que sacanagem, hein? Não, mas é o C que tem que funcionar. Que é o C que cai no concurso. Vírgula também. Mas é o C. Então, vai aparecer esse aqui, ó. Apertei vírgula. Mas o C que é por padrão, tá? Porque o C tem até um macete para vocês. O C vem de clean. Clean é limpo. Então, tela branca. Tá bom? Mas você pode... ele faz o que ele quiser aqui, ó. Mas depois ele quer voltar à apresentação, ele apaga. Inicia como se nada tivesse acontecido. Entendeu? E aí, vamos responder questões pra gente fechar a nossa aula de hoje com chave de ouro. Isso é. PowerPoint é pouquinho. Ah, esqueci de falar uma coisa importante que não está no material. Existem duas palavrinhas que a IBFC cobra. A IBFC, não estou falando Selecom. Alguém vai fazer os dois concursos, né? Animação e transição. Tá? O que é animação? Palavra-chave. Dentro do slide. Tá? Ah, verdade. Agora que eu entendi. Deixa eu apagar aqui, senão não vai aparecer lá. Animação dentro do slide. Então imagina o seguinte. Quando você tem aquele recurso que a imagem aparece do nada, que o texto está aparecendo, aquilo ali é chamado de animação. Quando você passa de um slide para o outro, é transição, tá? Então, foquem aqui, ó. Se eu estou fazendo um efeito dentro de um slide, aparece texto, aparece imagem, tá? Aparece um gráfico, é a animação. A transição é aquele que tem aqueles recursos, aparece, vem do lado, vem da esquerda, vem da direita. Tem alguns que vem até com bip, tá? E você pode configurar até a velocidade da transição para uma coisa para outra. Isso. Por exemplo, aqui, ó. Ó, eu vou pegar essa aqui e colocar uma animação. Aparecer, tá? E aí eu vou pegar esse slide agora e vou colocar uma transição. Empurrão. E aí vamos lá. Viu? E isso aqui é uma transição. Tá vendo? De slide para outro. E isso aqui que eu fiz agora. O que é isso? Por quê? Isso. Se eu mudei de slide, transição. Tá bom? Beleza? Isso cai no concurso, tá? Então, transição sempre fora. Animação dentro.
Excel e um pouquinho de rede social. Eu não sei se no concurso de vocês tem rede social ou se é da BFC. Eu não sei se é quinta ou sexta. Não, eu acho que é quinta, porque eu tive que trocar com a Rona, não. Com a Laila. Oi? Ah, não sei. Nem sei como é que tá minha agenda aí. Eu sei que não, sexta-feira eu vou ficar de manhã à tarde. Ah, não, gente. De manhã à tarde. Eu tô pensando que hoje é noite. Olha como eu tô louco. Não, vai ser sexta-feira a nossa aula. A noite que eu vou estar. Na sexta-feira que vem, eu vou trocar só a noite. Que a Laila não vai poder estar na sexta-noite e eu vou ter que ficar na quinta. Não, desculpa. Ela não vai poder estar na sexta e eu vou substituir ela. Mas a de vocês continua normal. E aí, qual que é o gabarito? Certeza? Sim ou não? Nem leu, né? Não, pô. É shift. Uma coisa importante. Todo mundo sabe a palavra respectivamente significa, né? O que significa? Na sequência. Porque se tivesse alguma alternativa que te colocasse Shift F5 e, por exemplo, ele poderia colocar na alternativa C. Shift F5 mais F5. A C estaria correta? Não. Você podia até entrar com anulação, mas ia perder. Tá? Porque respectivamente é na sequência. Alternativa E. E aí, qual é o gabarito? Todo mundo concorda? Sim, é o slide master, o slide master é a estrutura de um documento. Tudo bem? Não, porque ele vai replicar para tudo, né? Por exemplo, ó, tá vendo o slide 103? 102 não tem a mesma estrutura? Então, você pode colocar a palavra estrutura também, não sei. Porque é o slide master que vai criar logo. Slide padrão. Aqui, ó, que a própria Microsoft recomenda, não, você pode criar o seu. Entendeu? Por exemplo, ó, ter um resumo sintético geral de todos os slides envolvidos para uma apresentação. Não é um resumo, você vai configurar slide manualmente. Armazenar ao longo do tempo as principais imagens e fontes. Nada a ver com a paçoca. Tá? Que todos os slides contenham as mesmas fontes, mesmas imagens, os logotipos especificados no slide master. Então percebam, eu tenho a mesma imagem, a mesma configuração, o mesmo logo. E D, slide padrão que a própria Microsoft recomenda para formatar todos os slides conforme o tipo de apresentação. Não é fixo. Cada usuário tem um tipo de slide. Por exemplo, lá na universidade eu não coloco esse tipo aqui. Ó. Eu coloco sempre branco, por exemplo. Mas eu peguei a recomendação da Microsoft. Não, você pode utilizar do jeito que achar necessário. Tudo bem? E assim a gente finaliza a nossa aula. Gente, brigadão. Tenham uma ótima semana, espero que vocês tenham gostado, tá?